Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para este sábado 31 de maio de 2025 para os jogos do Campeonato Brasileiro. Se você curte o mercado de escanteios e chegou nesse vídeo, já aproveita para deixar a sua inscrição no canal, ativa também o sininho das notificações e deixa seu like, seu joinha neste conteúdo, se obviamente este vídeo fizer sentido para você ao final dele. Vamos falar desses jogos desse sábado, jogos de muito campeonato brasileiro para a gente analisar por aqui. Bom, vamos lá, e antes de a gente começar a falar sobre os jogos de hoje, vocês já devem ter percebido, aos que me acompanham em outras redes sociais, eu estou em Salvador, na Bahia, neste momento, para acompanhar uma partida que vai acontecer hoje, inclusive, né? A gente vai analisar esse jogo daqui a pouquinho, mas hoje eu vou estar lá na Fonte Nova pela primeira vez. Já comentei para vocês aqui outras vezes que eu queria ir à Fonte Nova nesse ano e deu certo. Obviamente vocês também sabem disso, mas também conto com vocês aí me acompanhando nas minhas outras redes sociais para acompanhar esse jogo junto comigo e a Arena Fonte Nova junto comigo e acompanhar também Bahia e Salvador. E ó, eu não vou acompanhar essa partida sozinha não, tá? Acompanhe por lá que eu vou estar aí com um parceiro meu, um grande amigo aí das apostas, que vai estar lá comigo na Fonte Nova, tá bom? Bom, agora vamos falar dos jogos de hoje, às 4 da tarde. O Coritiba recebe em casa o Avaí pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Coritiba que está aqui na terceira colocação na tabela de classificação com 16 pontos e o Avaí também com 16 pontos na quinta colocação. A gente fala aqui dos times que estão brigando na parte de cima da tabela de classificação, tá? No mercado de escanteios, o Coritiba tem uma média de 12,7 entre marcados e sofridos, uma equipe com excelente média de escanteios marcados, também cede boas oportunidades, cedendo em média ali 4 escanteios ao seu adversário dentro dos seus jogos nessa Série B, e vai receber um Avaí, uma equipe que tem uma média de 10 escanteios entre marcados e sofridos, tem boas médias em escanteios a favor e também tem uma média ali excelente em escanteios cedidos. Um jogo aqui para mim para escanteios, principalmente pensando aqui que é duas equipes que estão buscando, né, as primeiras colocações do campeonato e tem boas médias em escanteios dentro desta liga, tá? Uma previsão de 11 escanteios pela Corner Pro. Para este confronto aqui, a minha sugestão para vocês é levar Pro Vivo e buscar 9 escanteios nesse confronto, o acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 é o que eu deixo aí para Coritiba e Avaí. Uma hora depois, agora pela Série C, a gente vai falar aqui do time do empate, né? Ou, quer dizer, o ABC recebe em casa o Náutico aí às 5 horas da tarde no Frasqueirão em Natal. Mostrando aqui a tabela de classificação, o Náutico e o ABC têm 8 pontos somados. E se a gente olhar aqui nesta Série C, ambas as equipes estão a 2 pontos do G8, né? Classificatório, os 8 primeiros clubes aqui deste campeonato. E também a 2 pontos da zona de rebaixamento, né? Deixem para mim aqui nos comentários, inclusive, o que é que vocês esperam destas duas equipes aí nesta Série C, quem acompanha o campeonato, obviamente, né? O Náutico e o ABC estão mais próximos do G8 ou mais próximos da zona de rebaixamento para vocês neste campeonato, nesta Série C, tá? Mostrando aqui para vocês lado a lado na tabela de classificação ambas as equipes. O ABC no mercado de escanteios tem uma média de 10,9 entre marcados e sofridos, uma equipe que tem excelente média em escanteios a favor dentro de casa, também cede boas oportunidades ao adversário, tá? Pelo lado do Náutico, uma equipe com uma média de 9,7, mais equilibrado aí que o ABC, mas é uma equipe que mais cede do que marca em escanteios como visitante. Para esse confronto, a minha sugestão para vocês é buscar 9 escanteios nessa partida, para ABC e Náutico acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 é o que eu deixo aí para este confronto. Agora às 6h30 da noite, o Atlético Goianiense recebe em casa o Goiás pela Série B. Nós estamos falando aqui do 13º colocado na tabela de classificação, o Atlético Goianiense, e o líder do campeonato, Goiás, somando 20 pontos nesse momento aí na tabela de classificação. Mostrando para vocês aqui as estatísticas dessas duas equipes nesse campeonato.
O Atlético Goianiense tem uma média de 10 escanteios entre marcados e sofridos, uma equipe que marca mais escanteios do que cede em oportunidades como mandante dentro da Série B, e o Goiás com uma média de 11,5 entre marcados e sofridos, jogando como visitante, é uma equipe que marca muitos escanteios fora de casa e cede muitas oportunidades também ao adversário. Gosto desse confronto aqui para o mercado de escanteios, gosto de pensar em cantos aqui. Nós vemos aqui que são equipes que costumam cumprir as linhas dentro da competição. O over 9,5 cantos bateu em 75% dos jogos do Atlético Goianiense e do Goiás. E é essa linha que eu vou buscar aqui com vocês no ao vivo. O Atlético Goianiense e Goiás acima de 9,5 cantos, mais de 9,5 é o que fica aí para este confronto. Bom, e também às 6h30 da noite, falando do confronto que eu vou acompanhar lá no estádio, na Arena Fonte Nova, o Bahia recebe em casa o São Paulo pela Série A do Campeonato Brasileiro. São duas equipes que estão aí em lados opostos da tabela de classificação, mas diferente do que eu faço todo vídeo com vocês aqui, eu não vou falar desse confronto aqui com vocês aqui no YouTube. Convido você que não está no meu canal do Telegram a acompanhar essa partida comigo por lá. Vou soltar a dica para vocês por lá também para este confronto, então clica no link da descrição, se direciona para o meu canal do Telegram e acompanha a minha sugestão para este confronto para Bahia e São Paulo por lá, fechou? Bom, agora dando andamento aqui para vocês, o Atlético recebe em casa o Cuiabá pela Série B. Nós temos às 8h30 da noite esse confronto aqui, duas equipes que estão em lados opostos da tabela de classificação. O Atlético está na 18ª colocação do campeonato, na zona de rebaixamento, com 6 pontos conquistados em 9 jogos, e o Cuiabá na primeira metade da tabela de classificação com 15 pontos somados em 9 jogos disputados da Série B, tá? No mercado de escanteios, uma média de 12,8 em escanteios entre marcados e sofridos para o Atlético, uma equipe que tem médias aí incríveis para a gente dentro do campeonato, uma média de 7,4 a favor e 5,4 em oportunidades cedidas, e o Cuiabá com uma média de 6,8, uma equipe que não marca tantos escanteios assim, mas também não cede tantas oportunidades. O Cuiabá é uma equipe aí, uma das equipes que menos marca em escanteios e também tem uma média baixíssima em escanteios dentro da competição, tá? Para este confronto aqui, a minha sugestão para vocês é levar esse jogo para o live e buscar 9 escanteios nessa partida. O acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 é o que eu deixo para Atlético e Cuiabá. E o nosso último confronto deste sábado fica por conta da Série A do Campeonato Brasileiro às 9h da noite. O Vasco recebe em casa o Bragantino, né? Duas equipes que estão em lados opostos da tabela de classificação. O Bragantino na 4ª colocação com 20 pontos somados aí dentro do campeonato, no G4. E o Vasco aqui na parte de baixo da tabela de classificação com 10 pontos a menos, 10 pontos conquistados nessa Série A. No mercado de escanteios, médias parecidas entre as duas equipes. A diferença aqui é que o Vasco, jogando dentro de casa, é uma equipe que cede muitos escanteios. É um dos mandantes que mais cede escanteios dentro dessa Série A, uma média de 6,7 em oportunidades cedidas ao adversário. Pelo lado do Bragantino, uma média mais equilibrada, 5,2 a favor e 5,2 em oportunidades cedidas, dando uma média de 10,4. Para esse confronto, a minha sugestão para vocês é buscar 9 escanteios nessa partida, ou acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 é o que fica aí para Vasco e Bragantino. Então é isso, galera, essas são as minhas análises para este sábado. Como sempre, eu espero ter conseguido auxiliar você no mercado de escanteios nessas competições e conto com a sua participação direta por aqui, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações, deixando seu like, seu comentário, a sua forma de interagir aí e, obviamente, fortalecer o meu trabalho, fechou? No mais é isso, eu conto sempre com a sua vinda aqui no nosso próximo vídeo de palpites também. E óbvio, né? A gente se vê aqui no nosso próximo vídeo de palpites. Tamo junto!